E o nosso primeiro convidado é o atual prefeito de Campinas, pré-candidato à reeleição pelo Partido Republicanos, Dário Saad. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes nesta segunda. Um prazer ouvi-lo. Bom dia, Heitor. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui na Bandeirantes para dar uma entrevista e falar sobre Campinas. Prefeito, antes da gente entrar nos assuntos pontuais da cidade, gostaria que o senhor fizesse uma análise a respeito dessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que coloca o senhor na liderança das intenções de votos nesse momento, com 37,3% das respostas na pesquisa estimulada. Um número muito próximo a 9% na pesquisa espontânea e uma avaliação aqui com relação à última pesquisa de crescimento. O senhor tinha no levantamento anterior, feito pelo mesmo Instituto Paraná Pesquisas, 33,7% das intenções de voto em outubro do ano passado. Na avaliação de maio, 37,3%. Também foi feito um levantamento a respeito da aprovação do seu governo. Nesses 4 anos, há no Instituto Paraná Pesquisas essa avaliação de uma aprovação por maioria da população. 59,4% dos entrevistados responderam que aprovam a sua gestão, 36,6% responderam que desaprovam, 4% não sabem ou não opinaram. O senhor vê nesses números uma margem para que essa intenção de votos de 37,3% se aproxime do número de aprovação, que hoje é de 59,4%? Olha, Heitor, realmente foi uma pesquisa que eu agradeço os resultados. A população de Campinas, é claro que do ponto de vista de eleição é muito cedo, a gente tem muita coisa para entregar. A eleição é um processo que a cidade debate o futuro, né? E acredito que esse índice de aprovação do governo de 60% mostra que nós temos condições de crescer do ponto de vista de intenção, de futura intenção de voto, dentro de um eleitor que avalia positivamente o governo. Então, isso realmente é um quadro que nos deixa animados, mas ao mesmo tempo que nós estamos animados, estamos com o pé no chão. A gente sabe que a eleição é um processo complexo e nós estamos aí finalizando uma série de entregas para a população, para a cidade poder avançar cada vez mais. Tiago Prudente, prefeito Dário Saad, pré-candidato à reeleição pelo Republicanos, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, prefeito. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom, vou começar perguntando sobre a questão da saúde em Campinas, né? Queria que o prefeito fizesse um panorama dessa questão, porque é um ponto que sempre os ouvintes trazem aqui no Manhã Bandeirantes, que enfrentam dificuldades e muitas vezes, principalmente na questão dos hospitais. E aí eu queria tocar no assunto delicado, que é a questão dos leitos em Campinas. O prefeito é aliado do governador Tarcísio de Freitas. E quando você divide o SUS tripartite, o governo federal é responsável principalmente pela tabela SUS, que não tem atualização devida há muito tempo, e o governo do estado principalmente pela questão dos leitos. O que está acontecendo, prefeito, que o estado não consegue abrir novos leitos na região de Campinas e a gente vira e mexe repetindo as mesmas notícias da falta de leitos aqui na região, na cidade de Campinas sendo sobrecarregada com seus hospitais municipais? Olha, Tiago, essa questão do atendimento à saúde, ela, como você disse, ela tem mudado muito nos últimos anos. Há 20 anos atrás, 70% dos recursos que eram investidos no SUS Campinas vinham do governo federal e uma parte do governo estadual. Essa conta se inverteu. 74%, 76% dos recursos gastos no último ano é do município de Campinas, recurso do município. Então, há uma diminuição do financiamento federal, também do estado, e em relação ao estado, nós estamos em conversas avançadas com o governador Tarcísio em relação ao hospital regional. O que você falou é correto, a gente tem sobrecarregado os hospitais municipais de Campinas, que é o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, o Hospital Mário Gatinho, que eu entreguei no meu mandato, está completando quase 100 mil atendimentos já para as crianças de Campinas.
a gente tem sobrecarregado muitas vezes com uma demanda regional. E o governador Tarcísio está sensível e eu acredito que nós teremos aí logo um desfecho favorável em relação ao hospital regional estadual para aliviar um pouco o sistema hospitalar da cidade de Campinas. Como é que o senhor vê a incorporação da maternidade junto à PUC Campinas? Isso vai agilizar também o atendimento, prefeito? No meu ponto de vista, foi uma atitude muito importante, corajosa e de compromisso com a cidade da Universidade PUC de Campinas. A PUC de Campinas tomou essa atitude de incorporar a maternidade, que passava por dificuldades públicas, as dificuldades que a maternidade passava, e a PUC, demonstrando um compromisso com a cidade, um compromisso com Campinas, fez essa incorporação da maternidade, que do ponto de vista da saúde pública foi realmente um passo importantíssimo para a cidade de Campinas. Não sei se as pessoas têm noção, mas o hospital da PUC, o Hospital Celso Pierro, é o maior parceiro do SUS da Prefeitura Municipal de Campinas e presta um atendimento extremamente volumoso e importante. Esse atendimento do Hospital da PUC, agora sendo responsável também pelo atendimento da maternidade para a cidade de Campinas, foi realmente uma ação importante, e aqui eu ressalto o compromisso da Pontifícia Universidade Católica com a cidade de Campinas. E com relação à expectativa de criação de leitos de alta complexidade em municípios vizinhos, uma forma de desafogar, há um avanço no diálogo? Na verdade, Heitor, nós estamos discutindo leitos de média e baixa complexidade. Eu acredito que para um município da região abrir um leito de alta complexidade, ele não tem estrutura. Não tem estrutura. Os municípios, a grande maioria dos municípios da região, não digo todos, não tem condição de abrir leitos de alta complexidade, que são leitos que tem no Mário Gatti, no Ouro Verde, mas média e baixa complexidade tem. E isso nós estamos discutindo frequentemente com a Secretaria de Estado da Saúde para que esses leitos de menor complexidade sejam abertos na região de Campinas. Tiago Prudente. Prefeito, você não acha que a Secretaria de Estado da Saúde está deixando um pouco de lado essa situação? Porque, assim, a gente vê essa história se repetindo e o prefeito falou que o governador está sensível, mas, na prática, a gente não vê a Secretaria do Estado tomando atitudes referente à região de Campinas. E, pegando esse gancho, o senhor ser aliado do governador não devia agilizar isso, ser do mesmo partido, tá sempre do lado a lado do governador? E eu também queria que o prefeito falasse sobre a questão da telemedicina. Ela está ajudando a reduzir a fila, principalmente de especialistas na rede pública em Campinas? Olha, em relação ao governo do estado, a gente está constantemente reunido e tratando das questões regionais com o secretário. Já aconteceu uma ampliação das vagas de hemodiálise na cidade de Campinas, e a ampliação dos leitos de média e baixa complexidade está em tratativa com as cidades através da Secretaria de Estado. E, repito, em relação ao hospital regional, eu tenho tratado isso diretamente com o secretário e com o governador. Em relação à telemedicina, ou melhor, né, Tiago, em relação à saúde digital, nós somos uma das cidades mais avançadas no Brasil. Eu falo isso, Tiago, sem nenhuma sem nenhum autoelogio. Nós estamos com saúde digital na questão dos atendimentos das filas de especialidades. Nós tivemos na dengue quase 40 mil atendimentos de inteligência artificial através do chatbot. Só para você ter uma ideia, essas 40 mil pessoas que foram atendidas na epidemia de dengue, normalmente teriam que voltar aos centros de saúde. Como, através do nosso atendimento de chatbot, uma mensagem de WhatsApp com inteligência artificial, somente 13 mil voltaram. O restante definiram os critérios ali, responderam as perguntas e já tiveram alta, tiveram orientação e alta. Nas consultas de especialidades está avançando muito bem, na interconsulta está fantástico, nos monitoramentos de pacientes crônicos. Então, assim, a saúde digital está muito avançada em Campinas. Inclusive, teve recentemente um simpósio que Campinas foi referência em como implantar a saúde digital, telemedicina no SUS. Prefeito Dário Saad, o ouvinte participando conosco ainda sobre esse assunto, o Alexandro de Oliveira, que é morador no centro, ele traz aqui à pauta uma discussão que já veio à tona em 2022, que
vira e mexe também surge novamente o assunto, a possibilidade de um hospital da Universidade São Leopoldo Mandic. Já houve uma sinalização de interesse de um hospital 100% SUS em Campinas. Ele seria viável? Nesse momento não há essa discussão? Não, se a São Leopoldo Mandic quiser montar um hospital em Campinas, nós estamos totalmente favoráveis e seremos parceiros da mesma forma que nós somos parceiros de outras instituições. A São Leopoldo Mandic é uma faculdade de medicina muito conceituada aqui na cidade e, se tiver interesse, a prefeitura é totalmente favorável. Agora, prefeito, o senhor falou sobre a dengue. Na última semana, a prefeitura declarou o fim do estado de emergência, mas nós ainda continuamos em uma epidemia. Gostaria que o senhor explicasse o que foi feito nesse período de emergência, de que maneira isso agilizou os atendimentos, o cuidado com a população. E Campinas tem a sensação de ter feito tudo que era possível para evitar as 37 mortes e os mais de 107 mil casos já confirmados? Olha, Heitor, só para você ter uma ideia, eu fico muito triste quando a gente tem mortes numa epidemia, como aconteceu no caso da dengue, mas a taxa de letalidade de Campinas foi menor que todas as grandes cidades. Inclusive, no estado de São Paulo, a taxa de letalidade, que é o percentual de pessoas que vão a óbito, comparado com o total, de Campinas foi 0,03 e de São Paulo foi o triplo disso. Então, na verdade, a gente teve, para mim, uma morte é demais, eu não aceito, mas dentro do quadro estatístico, a cidade teve um menor número de mortes comparada, inclusive, com o estado de São Paulo. Em relação às ações, Heitor, nunca teve tanto mutirão. Nós fizemos 20. Eu fui em 18. Em 2 eu não fui, um eu estava doente e o outro eu tinha outra agenda. Eu, pessoalmente, fui em 18 mutirões. Nós, em cada mutirão, não era só bater na porta, não. Tinha equipe da Secretaria de Serviços Públicos tirando toneladas e toneladas. Num bairro era 1.500 toneladas, numa outra região era 600. Um trabalho fantástico. Nós fizemos tudo o que foi possível. Só para você ter uma ideia, Heitor, são 107 mil casos confirmados, mas fora aqueles que foram atendidos nas unidades básicas e não era dengue. Então, esses 150, 200 mil casos que foram no centro de saúde com suspeita e confirmados para dengue, eles foram atendidos e não paramos o atendimento normal das unidades básicas. É claro que teve sobrecarga, é claro que teve, em momentos, um número de pacientes grandes em unidades de saúde, mas todos foram atendidos e mais, aplicamos aí a saúde digital, a telemedicina em 40 mil pacientes. Isso evitou que quase 30 mil voltassem ao centro de saúde, porque a saúde digital já os liberou. 13 mil foram orientados pela saúde digital de voltar. Então, além dos mutirões, além do atendimento, não ter interrompido os atendimentos já agendados, nós tivemos saúde digital, tivemos ações em todas as áreas. Agora, tem um dado que não é meu, não é do Dário que está falando isso, não é da prefeitura. 75% a 80% dos criadores estão dentro dos domicílios. Isso é o Ministério da Saúde que faz com pesquisas no país todo. Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. A prefeitura, sim, fez o que pôde. 20 mutirões, nunca teve na história da cidade, das grandes cidades, uma quantidade imensa de mutirões e ações importantes. Quase todas as casas em Campinas foram visitadas. Tiago Prudente, prefeito Dário Saad, pré-candidato à reeleição em Campinas pelo Partido Republicanos, nosso convidado nesta segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes. Bom, vamos para outro assunto aqui que dá o que falar na cidade, prefeito, que eu gosto desses assuntos. Transporte público. A licitação do transporte público deserta na primeira tentativa. A prefeitura disse que ia fazer uma nova análise, que ia receber sugestões, mas até agora... O que aconteceu? Vamos ter licitação do transporte público ou não vamos ter a licitação do transporte público na cidade de Campinas? Porque quem usa hoje o transporte público na cidade de Campinas sente que a necessidade de novas empresas, de um novo contrato é fundamental. Como é que está isso, prefeito? Vai sair essa bendita licitação ou não vai sair? Vai sair, já saiu, né, Tiago? Já saiu, foi publicado, infelizmente, ela não teve a participação de empresas
e nós já estamos finalizando a análise das sugestões e nós devemos fazer sim a licitação no segundo semestre. Logo, logo, nós divulgaremos o cronograma da licitação do transporte. É um processo complexo, não sei se você sabe, Tiago, tem linhas interestaduais que estão paradas na justiça há décadas e não se faz licitação. A licitação não é tão simples, infelizmente, como a gente gostaria. Então, nós estamos finalizando já toda a análise e montando já o próximo edital, que será publicado esse ano ainda. Com relação ao BRT... Siga, Tiago, pois não. Mas vai ter o que de mudança referente à licitação que foi deserta? Vai ter alguma mudança significativa, como a passagem da bilhetagem para as empresas? Eu conversei com representantes das empresas, eles disseram que queriam a bilhetagem não ser controlada pela INDEC ou pela prefeitura, mas sim por eles. Pode ter essa mudança ou não, prefeito? Olha, essa mudança não. Nós poderemos ter algum outro sistema em que a prefeitura participe também. Exclusivamente para as empresas, não. Tá? E nós estamos estudando alguns modelos de outras cidades, principalmente no que diz respeito à bilhetagem. Podemos ter algum modelo de participação conjunta, mas não totalmente na mão das empresas. Isso foi alvo, inclusive, de questionamentos judiciais e nós estamos fazendo a licitação também de acordo com os apontamentos da Justiça. Agora, com relação ao BRT, ainda falando de transporte público, prefeito, hoje, o que falta para o BRT funcionar 100% em Campinas? Olha, o BRT está funcionando. Nós temos, falta entregar a estação que fica em frente o Hospital Ouro Verde, o Terminal Ouro Verde e algumas outras pequenas estações. E esse pacote já está finalizando, será entregue nos próximos 3 meses. Ah, por que atrasou? Atrasou porque, infelizmente, o consórcio abandonou a obra, foi penalizado, foi multado e abandonou a obra. Nós tivemos que relicitar, infelizmente. É aquela história que muitas vezes acontece, infelizmente, algumas vezes, felizmente tem acontecido pouco, de empresas que dão um preço abaixo do mercado ou tem algum problema independente da obra que está tocando aqui em Campinas e acaba não fazendo a obra. Aí você tem que respeitar o prazo da empresa de recurso, o prazo de punição, o prazo de rescisão contratual, e nós fizemos tudo isso e vamos entregar essas obras nos próximos 2 meses. Tiago? Prefeito, obras anti-enchente. A gente entrevistou o secretário aqui, você não vou errar o nome dele, que eu erro sempre, é Carlos José Barreiro, né? Isso mesmo. Sempre inverto. E ele estava falando desse processo das obras anti-enchente. Quando é que vai sair? Porque já era para ter iniciado, Thiago, não é? Não, já está no processo, falta só a assinatura final do BNDES, está tudo certo. Inclusive o processo de licitação, inclusive, está pronto. Foi concluído com sucesso. Começa quando esse processo? Cronograma para o pessoal ver a obra começar, o Tiago, deve ocorrer nas próximas semanas, tá? Está tudo certo, falta só a assinatura final do BNDES e isso já dá a ordem de serviço. Deixa eu trazer também o ouvinte da Rádio Bandeirantes para participar conosco, agradecendo ao Micael, dizendo que gostaria de sugerir ao prefeito a abertura de uma UPA na região do Taquaral. Na opinião dele, seria uma boa para a população dessa região. Já foi anunciada a UPA Leste. Nós anunciamos a UPA Leste ali na região, anunciamos a contratação do projeto executivo para, na sequência, licitar. Nosso ouvinte tem razão, porque muita gente fala, por que não faz UPA ali, faz UPA aqui? A UPA, ela tem o critério técnico do Ministério da Saúde. Se não tiver uma população comprovadamente não assistida por UPA, o Ministério não credencia. Então, o município faz e o SUS não paga nenhuma parcelinha da conta. Portanto, aqui agradecendo ao Micael, que se identifica aqui como pintor, morador da região do Taquaral, diz que os centros de saúde que hoje atendem aquela população não suportam mais tantos pacientes. Mensagem de áudio também para a gente trazer um outro assunto à tona, que tem mais ouvintes participando a respeito desse tema, que é a questão imobiliária de Campinas, prefeito. Bom dia a todos, DJ Alê, Vitor Fredo. Eu tenho uma pergunta para o prefeito Dário Saad, mas antes, porém, eu quero parabenizar você, né? E também toda a transmissão da Bandeirantes do jogo Ponte Preta em Novo Horizontino. Foi a melhor transmissão que eu vi no ano
sem dúvida nenhuma, tá? Me diverti muito com os comentários do Tigrão, enfim. Mas agora vamos à pergunta para o prefeito. Eu gostaria de perguntar ao prefeito se ele não tem a preocupação, tá? Preocupação com esse monte de empreendimento só de luxo que nós temos em Campinas. E nenhuma dessas construtoras está preocupada em fazer habitações populares, só habitações de alto luxo. Nós temos diversos eventos. Se ele não tem a preocupação de Campinas ficar pensa nesse tipo de situação, de não ter moradias populares em lugar nenhum, essas construtoras fazendo. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o prefeito Dário Saad. Grande abraço a todos, DJ Alê. Além da participação do DJ Alê, o Eduardo Moraes da Vila Padre Anchieta, ele diz: Campinas está se transformando num parque imobiliário. Perguntem ao prefeito sobre a contrapartida ambiental dessas empreiteiras para a cidade, prefeito. O DJ Alê, acho que eu concordo com o ponto de vista, mas ele está meio enganado. Nós temos lançado tantos empreendimentos de interesse social. Esse final de semana teve um leilão, um feirão de 780 unidades. 380 delas teve, inclusive, o subsídio Minha Casa Paulista. Pode entrar na minha rede social, DJ, eu passei lá ontem. Fantástico. Tanto que teve tanto empreendimento de interesse social, porque nós mudamos a lei. Hoje tem a lei do ex-Coab, empreendimentos de interesse social da Coab, e Campinas nunca teve tanta oferta de imóveis populares. Nunca teve tanta oferta. Sabe por que eu provo isso? A fila de habitação popular, DJ, quando eu assumi, era de 42 mil famílias. Nós reduzimos isso para 18 mil, e com esse feirão que teve ontem, mais feirões que nós vamos ter, vamos cair para menos de 15 mil, eu tenho esperança disso. Uma redução histórica, nunca se construiu tanta habitação popular como se construiu em Campinas, e essa fila, que era 42 mil, baixou para 18 já, por conta dos nossos lançamentos. O que tem de feirão, teve ontem, vou repetir, antes de ontem, lá na Coab, ali na Faria Lima, eu fui lá, 780 apartamentos de interesse social. Fantástico. A habitação popular em Campinas nunca teve um avanço tão grande. Repito, a fila caiu de 42 mil famílias para 18. Isso é um avanço extraordinário. E eu estava na Coab, no dia que eu estava lá, Heitor, ainda conversei com os técnicos, esse feirão e outras ações que nós tivemos ainda vão reduzir mais. E outra coisa importante, hein? Uma parte dessa redução é por conta da nossa regularização fundiária, porque muita gente, uma parcela das pessoas que estão lá em locais, em regiões não regularizadas, quando regulariza, ela recebe sua escritura e tem que sair da fila da Coab. Então, muitos lançamentos. Se o nosso DJ tivesse aí tranquilo, ele podia ter ido lá e comprado um apartamento popular. 780 e 380 tinha, porque os 780 tem a Minha Casa Minha Vida, que é 55 mil, e outros benefícios. Esse que tem os 380 da Casa Paulista tinha 55 mil do Minha Casa Minha Vida do governo federal, 13 mil reais da Casa Paulista, e também a prefeitura dá desconto do ITBI. Isso aí traz a comprovação de renda familiar para R$ 2.300, R$ 2.200. Familiar, não é de uma pessoa só, não. Então, olha, o DJ tem razão em levantar a questão, mas ele não está acompanhando aí a evolução da habitação popular em Campinas. Tiago Prudente? Sim, os impactos ambientais que o os impactos ambientais. Olha, a nossa legislação exige dos empreendimentos uma contrapartida de EIV, que vai até 5% do loteamento do empreendimento, exige a permeabilidade mínima. Inclusive, eu vou confidenciar, ao mesmo tempo que as pessoas questionam, às vezes, a questão dos impactos ambientais, as construtoras falam que Campinas, a regra ambiental é mais rigorosa que outras cidades. A gente vive os dois lados da moeda.
Então, nós temos, sim, compromisso com o meio ambiente. Campinas foi escolhida há tempo atrás aí como a segunda cidade mais arborizada do país. Acho que perdia só para Goiânia. Então, a cidade tem cuidado ambiental, sim, e os empreendimentos têm que cumprir as suas exigências ambientais. E muitos empreendedores consideram Campinas mais rigorosa que outras cidades. 10h56, reta final aqui dessa nossa primeira entrevista da série com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, hoje recebendo Dário Saad, atual prefeito da cidade, pré-candidato pelo Republicanos. Tiago Prudente. Prefeito, acho que é uma questão que vai entrar na pauta, a questão da Sanasa. A Sanasa é exemplo, e aqui a gente tem dados e inúmeros dados para provar isso, que é uma das melhores empresas de saneamento do país. Mas o campineiro reclama muito da tarifa da Sanasa. Por ser uma empresa de economia mista e controlada pela prefeitura, não era possível pensar em reduzir essa tarifa de água na cidade de Campinas? Não tem um caminho para que isso possa acontecer? Olha, Tiago, na nossa gestão, nós não aumentamos a tarifa. Inclusive, no último ano, foi um reajuste, inclusive, menor que a inflação. Nós temos em Campinas, vou ser muito sincero para você, não é prêmio, não é indicador bom, não. Você sabia que Campinas foi considerada a cidade campeã de saneamento básico pelo Instituto Trata Brasil em cidades acima de 500 mil habitantes? Claro. Sim, inclusive reportagem nacional sobre foi isso. Nacional. Fiquei muito feliz por ser campineira, né? Não, mas é verdade. Agora é o seguinte, a Sanasa, ela é uma referência em saneamento. Campinas, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, vai transformar metade da sua água, do seu tratamento de esgoto em água de reuso, que pode ser usada na jardinagem para regar plantas, pode ser usada na indústria, pode ser usada pelo corpo de bombeiros. Então, assim, a questão da tarifa, do preço da água, ela tem impactos dos investimentos que foram feitos nas décadas, mas no nosso governo, a gente manteve no padrão, inclusive no último reajuste, a gente corrigiu menos que a inflação. Prefeito, a gente sabe que o senhor tem uma agenda como gestor da cidade, mas daqui para frente vai se dividir a uma agenda também como pré-candidato. Como que o senhor tem equilibrado esse tempo, as reuniões de pré-candidato com as urgências que um prefeito de Campinas exige? E o senhor tem contado com a presença do seu vice, Vanderlei de Almeida, em mais eventos? E isso também é uma sinalização de que essa chapa vai se repetir para 2024? A intenção é Vandão ser o candidato a vice de Dário Saad? Olha, Heitor, está caminhando sim nesse sentido. O Vandão teve um papel muito importante nesses últimos 3 anos e meio de governo, como secretário de Relações Institucionais, e eu tenho dividido o meu tempo de acordo com a prioridade da gestão. Eu tenho, como prefeito, que cumprir a agenda de prefeito. São reuniões, são ações importantes, e tem muitos eventos que eu vou como prefeito. A semana passada eu estive no Campinas Innovation Week, que, aliás, foi a maior feira de tecnologia que Campinas teve, posicionou Campinas no topo da inovação da tecnologia do país. A gente vai como prefeito. Então, a agenda de prefeito está mantida. A questão política será tratada, a questão eleitoral será tratada depois, no período noturno ou, eventualmente, em hora do almoço. Mas no dia a dia meu está mantido, e a minha prioridade é fazer as entregas, discutir os problemas da cidade e fazer o que a população espera de mim, trabalhar como eu sempre trabalhei esses 3 anos e meio. Nós conversamos com o prefeito Dário Saad, pré-candidato à reeleição aqui na cidade de Campinas pelo Partido Republicanos, abrindo essa série de entrevistas com os pré-candidatos que serão ouvidos ao longo desta semana aqui também no estúdio da Rádio Bandeirantes. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite. Fique à vontade para as considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor, muito obrigado, Tiago Prudente, e agradeço aí a participação da população de Campinas, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes.